Sejam bem-vindos mais uma vez, família Encarando. Aqui quem fala é o Davi e vamos começando mais um vídeo. E meu povo, cada dia tem se tornado mais penoso fazer esse conteúdo para vocês. Minha ideia quando comecei este canal era despertar, mostrar coisas que passam despercebidas, que geralmente estão em oculto, mas que sempre estão lá o tempo todo. A minha ideia nunca foi apenas de ficar apontando o que não presta, mas dar minha contribuição para que a população desperte e realmente assim pudesse fazer a diferença. E como já sabemos, não há como parar a agenda global, mas pelo menos havendo uma grande conscientização, poderíamos pelo menos atrasá-la até o dia de chegar a nossa hora de fecharmos os olhos, de partirmos desse mundo, entendem? A nossa geração não precisava passar pelo que está vindo pela frente. Infelizmente essa minha ideia parece agora, pelo menos nesse momento, um sonho impossível, o que consequentemente torna a nossa luta em vão. O nosso povo, os brasileiros, parecem terem se acomodado à situação terrível que estamos agora. Não querem de fato que as coisas mudem. Elas têm medo de que se implante um novo sistema no Brasil. Eles são contra derrubar os mafiosos que estão no poder, verdadeiros chefes de facções criminosas. Eles preferem isso ao invés de uma intervenção militar, ou como seria perfeito, uma intervenção popular. Isso sim seria o ideal, o perfeito. O povo em massa tirar na marra os criminosos que ali estão hoje. As pessoas não querem mudança por pura covardia. Preferem continuar com um sistema que já sabem que está podre ao invés de tentar um outro que, na pior das hipóteses, ficaria igual aos que estão aí ao passar do tempo. E falando com sinceridade com vocês, eu acho que a posição desse povo, na sua maioria, não passa de puro egoísmo e covardia. A pesquisa que saiu na mídia, onde dizia que 92% da população apoiava a greve, porém menos da metade estava disposto a pagar os prejuízos, é a mais pura verdade, embora muita gente tenha dito que foi manipulada. É claro que as coisas nunca são como a mídia fala, como ela coloca os fatos para nós. Não existe prejuízo para o povo, mas sim para os corruptos que iam ter que arrancar algumas de suas cabeças para contornar a situação. Só que para isso acontecer, o povo teria que fazer um sacrifício momentâneo por um ganho muito maior. Seria de fato a nossa liberdade. A diferença de hoje para antigamente é que os opressores eram conhecidos, as pessoas sabiam quem eram os inimigos. Hoje os inimigos estão dentro do sistema e ninguém sabe que eles existem. Isso é o pior. Quando você não sabe que uma coisa existe, você não pode se defender dela. A paralisação que houve no Brasil se tratava de uma guerra sem armas. Mas como toda guerra, exigia alguns sacrifícios. Não se faz omelete sem quebrar alguns ovos, todos nós sabemos disso. E isso significa prejuízos para os comerciantes, atraso no pagamento dos nossos cartões de crédito, pessoas sem poderem viajar, pessoas sem poderem ir a lugares. Enfim, sendo realista, algumas vidas seriam perdidas nesse processo, mas era extremamente necessário. Nós precisávamos a todo custo derrubar os três poderes que estão podres. E essa foi uma ótima chance de se fazer isso, de mandar um recado aos donos do mundo. Olha, se vocês nos maltratarem demais, se vocês nos explorarem demais, nós vamos reagir e tomar o que é nosso por direito. Essa turma nunca vai desistir de fato dos planos deles. Isso jamais vai acontecer. Está muito claro isso nas escrituras. Basta saber interpretar. Mas o que poderia acontecer eles nos tratar como tratam seu gado de elite, os países de primeiro mundo? Não é nenhum exagero nisso que eu estou dizendo, pois o Brasil é a sexta maior economia do mundo. Para você entender um pouco sobre isso, eu vou deixar o Olavo de Carvalho explicar melhor do que eu. É um vídeo antigo, mas está mais atual do que nunca, porque é agora que as pessoas estão vendo com clareza que a culpa das coisas terem piorado tanto é culpa do PT e dos demais governos, mas vamos chegar lá. Veja a explicação sobre o PT por Olavo de Carvalho. Interessante que foi posta a circular na internet pelo economista Valdir Serafim. Né? Então, eu vou até ler aqui para vocês, porque o negócio é assim, é muito simples, curto e muito didático. Ele diz o seguinte: você ouve falar em dívida externa e dívida interna em jornais e TV e não entende direito. Vamos explicar a seguir. Dívida externa é uma dívida com os bancos Mundial, FMI e outras instituições no exterior em moeda externa. Dívida interna é uma dívida com bancos em reais. Então, quando Lula assumiu o Brasil em 2002, devíamos dívida externa 212 bilhões de reais. Dívida interna 640 bilhões de reais. Total da dívida 851 bilhões de reais. Em 2007, Lula disse que tinha pago a dívida externa. É verdade, só que ele não explicou que para pagar a dívida externa aumentou a dívida interna. Em 2007, no governo Lula, a situação era a seguinte: dívida externa 0 bilhões, dívida interna 1,400 trilhão, 1 trilhão e 400 bilhões. Total da dívida 1 trilhão e 400 bilhões. Ou seja, a dívida externa foi paga, mas a dívida interna quase dobrou. Agora, em 2010, você pode perceber que não se vê mais na TV e em jornais algo dito que seja convincente sobre a dívida externa quitada. Sabe por quê? É porque ela voltou.
Em 2010, no governo Lula, tínhamos a seguinte situação. Dívida externa, 240 bilhões. Dívida interna, 1,650 trilhão, isto é, 1 trilhão e 650 bilhões. Total da dívida, 1,890 trilhão, 1 trilhão e 890 bilhões. Ou seja, no governo Lula, a dívida do Brasil aumentou em 1 trilhão. 1 trilhão. Daí é que vem o dinheiro que o Lula está gastando no PAC, Bolsa Família, Bolsa Educação, Bolsa Faculdade, Bolsa Cultura, Bolsa para Presos, dentre outras bolsas, incluindo o mensalão, evidentemente. Né? E de onde ele tirou 30 milhões de brasileiros da pobreza? Não é com dinheiro do crescimento, mas com dinheiro de endividamento. Compreenderam ou ainda acham que Lula é mágico? Né? Ou que o FHC deixou um caminhão de dólares para o Lula gastar? Quer mais detalhes sobre a dívida interna e externa do Brasil? Aqui ele dá um link, mas o link é enorme, tem 3 linhas. Então, você vai ter que procurar. Assim, o site é www.sonoticias, tudo junto, sonoticias.com.br. E lá você procura o nome do economista, Valdir Serafim, ou o tópico dívida externa. É um negócio de cair de costas. Quer dizer, tudo isso foi absolutamente uma fraude. Lembra que 30 milhões de brasileiros foram retirados da pobreza, da linha da miséria, no tempo do regime militar, quando a população era 1/3 do tamanho que é agora. Então, 30 milhões de pessoas era um monte de gente na época. Eu acho que o Brasil, na época, tinha 70 milhões de habitantes, uma coisa assim. Quer dizer, que tirou metade, praticamente metade da população da linha da pobreza e botou todo mundo para trabalhar, porque inseriu as pessoas na economia. Passadas 4 décadas, o Lula faz a mesma coisa, só que não com dinheiro de crescimento, sim com dinheiro de endividamento. Ou seja, eu quero um criminoso, porra. Tudo nesse governo petista é tudo fraude, meu Deus do céu. Agora, essa putada empresarial fica tudo aí lambendo o saco do Lula. É uma vergonha, meu Deus do céu. Esses liberais todos, né? Todo mundo assim, ansioso para apoiar, para puxar o saco. Eles dizem, não, nós temos que colaborar, é a União Nacional, etc. Você que é um cara desperto e acompanha nosso trabalho, já está com os olhos da mente abertos. Você já percebeu que a explicação dos fatos é o mesmo quando parte de homens sérios e honestos, que não têm o rabo preso e estão realmente bem intencionados. O que Olavo disse aí, Enéas também disse, incansavelmente. E antes inclusive do governo PT assumir. Porque a situação grave que temos hoje é culpa dos desgovernos que sempre tivemos. Fernando Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, todos eles trabalham para os estrangeiros, são inimigos da nação. O Brasil, na situação de hoje, doutor Enéas, como é que o senhor está vendo esse Brasil do Fernando Henrique Cardoso? Sua Excelência, o presidente da República, é a pior coisa que o Brasil podia ter tido nesses últimos anos. O presidente da República obedece a um comando alienígena, que não é do nosso país. Sua Excelência, o presidente, vem abrindo, escancarando todas as fronteiras para que o nosso povo receba quinquilharias como importados. E vem destruindo sistematicamente a indústria nacional, vem destruindo a agricultura, fazendo com que o número de desempregados chegue a uma cifra astronômica, que já está em torno de 10 milhões de pessoas. Enfim, a cada instante, com um sorriso nos lábios, enganando a população, às custas de todo um sistema de comunicações que, lamentavelmente, está todo comprometido, com raríssimas exceções, o senhor sabe disso. O que se passa é que a população é enganada. Ela não tem ideia do que está se passando. Ela não percebe que está caminhando para um abismo. O abismo em que, daqui a pouco, o desemprego do lado está batendo na nossa... Nenhum governo isolado, por mais incompetente e ladrão que fosse, conseguiria quebrar o Brasil de uma vez só. Nós somos verdadeiramente gigantes. As riquezas que tem aqui são grandes e abundantes, como em nenhuma outra nação. Aqui temos de tudo, somos verdadeiramente autossuficientes. Brasil, um país-continente. 47%, quase a metade de toda a América do Sul. Um gigantesco país cujos pontos extremos, norte e sul e leste e oeste, distam mais de 4.000 quilômetros nos 2 sentidos. Um país difícil, que em seu imenso território poderia colocar lado a lado toda a Europa, menos a União Soviética, a América Central, o Japão, a Tailândia, Israel, e ainda sobraria espaço. Você vê que roubam nossas estatais, roubam nosso minério como o nióbio, que Enéas tanto falou. Mas aí em cima disso se descobre outra riqueza como o pré-sal.
Reserva essas capazes de transformar o Brasil em uma potência mundial. Mas o que o governo fez agora? Como o povo não deixou vender a Petrobras, embora eles estejam fazendo grande pressão para isso vir a acontecer ainda, o governo agora, como você está vendo aí, leiloou o pré-sal. Você vê como esse governo é filho do cão. 3 do blocos do pré-sal posto a leilão agora passam às mãos das empresas estrangeiras. Eles compraram o direito de extrair esse petróleo no lugar da Petrobras. E muita gente ficou feliz com isso. É uma turma que se autodenomina libertários. O problema é que esse povo não vê que esses 3,15 bilhões que o governo arrecadou, se comparado ao ganho que essas empresas vão ter quando começarem a extrair o petróleo dessas áreas, esse valor passa a ser uma mesada de trombadinha. O governo sabe, os intelectuais sabem, mas mesmo assim eles aplaudem porque das duas uma. Ou ganham dinheiro para assim fazerem, ou são burros e tapados mesmos. O que o governo fez, explicando de uma forma simples para que todos que é lá de nós puder entender de forma clara, é como se eu e você que está vendo esse vídeo agora, nós soubéssemos que embaixo de nós tem uma pepita de ouro que vale aqui uns 100 mil reais, ok? Nós já sabemos disso, vimos quando foi enterrada e vigiamos até agora e ninguém mexeu. É 100% de certeza que ela está lá e vale os 100 mil reais. Para tirar essa pepita de ouro daí, nós precisamos cavar. E eu não quero fazer isso, e você também não. Estamos com uma preguiça de fazer doer até o caneco. Então um cara de fora que sabe o valor dessa pepita, vendo a nossa preguiça, ele nos oferece 2 mil reais pra gente ir embora e deixar ele cavar. Ele ainda diz que nos dará uma parte do lucro depois que conseguir tirar ela de lá, a pepita, quando conseguir vender a pepita de ouro. Só que ele já nos alerta que vai tirar todas as despesas que ele disser que teve, ok? As despesas que ele disser que teve. É óbvio que se na realidade isso tivesse acontecido comigo e você, se fosse realmente eu e você nesse exemplo, nós mandaríamos na hora esse cara tomar no meio do seu fedorento. Porém, esses dois caras do exemplo não somos nós, mas sim o governo corrupto, e ele aceitou essa proposta indecente. O povo é tão idiota que acredita mesmo que esses 3,15 bilhões será revertido em forma de benefício para o povo. É uma piada isso. Preste atenção se as estradas vão melhorar. Veja se vai ter remédios e médicos nos hospitais. Eles baixam alguns centavos em um ou outro produto. E o povo já pensa, tá vendo aí como é bom privatizar? Daqui a 3 meses ou menos estamos pior do que estávamos agora. E observe que essa afirmação minha tem base histórica. Cada crise que está vindo vem pior que a outra. Claro, se você vende as fontes de renda e agora tem menos dinheiro para apurar, é óbvio que se você já estava sem dinheiro hoje, amanhã, depois de vender as coisas, é que vai ficar sem dinheiro mesmo. Você que assiste nossos vídeos sabe que gostamos de trabalhar com fatos e não apenas falando. Falar até papagaio fala. Vamos voltar juntos a 1975 no documentário da Rede Podre. E você vai de novo ouvir falar em crise, na terrível crise. É uma coisa que nunca passa de verdade. Apenas dá uma leve aliviada e depois volta com força total. Muito mais devastadoras do que antes. É sempre assim. E voltemos, portanto, um pouco ao passado. Sem ódios nem rancores, apenas para comparar. Foi há muito pouco tempo, apenas 11 anos. Aqui eu peço licença para interromper, para debochar um pouco do gado estúpido que acha que quando falamos que os senhores do mundo, esses que chamam de banqueiros internacionais, donos das empresas multinacionais, bilionárias, fazem todos parte de uma seita maldita, os senhores do mundo, conhecidos por Illuminati, servos diretos de Lúcifer, e que não perdem uma só oportunidade de impor sua simbologia e sua numerologia. Aí está de novo o 11, sempre o 11, presente em tudo que eles fazem. E para aqueles que ainda acham que tudo isso é fantasia, coisa da nossa cabeça, eu faço a pergunta: vocês vão continuar sendo gado? A decisão é sua, pois os fatos estão aí diante de você. E o Brasil sofria uma de suas piores crises. Greves sobre greves, ameaça de guerra civil, caos quase incontrolável, deterioração econômica e financeira, indisciplina invadindo os quartéis, inflação galopante, forçando para o alto, praticamente a cada semana, os preços de tudo. Foram momentos terríveis. Naquela época, você podia ler a manchete de que era pedida a falência do Banco do Brasil. E agora, meus queridos inscritos, ouvindo essa matéria, vocês podem entender melhor o que eu estou tentando dizer, compreender melhor os fatos que estamos presenciando na nossa época, essa tática deles de causar uma crise para fazer com que o próprio povo peça para se desfazer de tudo que é deles mesmo, já é velha. Hoje, só para dar como exemplo aqui, existem canais no YouTube pedindo o fim da moeda nacional. Querem que o Brasil acabe com um plano real e adote o dólar. Procure e vocês vão achar isso aí. Tem um monte de views e um monte de like. Em tempos de crise, as pessoas querem que acabem com o país. Querem que passe tudo para as mãos dos estrangeiros. Inclusive há pessoas que pedem que o governo estrangeiro comece a governar por aqui.
Ou seja, estão clamando pela nova ordem mundial e nem percebem isso. Está escrito nas escrituras que no fim será assim. O povo vai clamar pelo anticristo. Ele vai vir como um salvador, e será assim nos primeiros anos do seu governo. Tudo está interligado, as pessoas não querem ver. Nesse caso da imprensa, você vê que eles mesmos fazem o povo pensar isso. Tentam manipular o povo para que eles queiram a privatização de tudo. Neste caso aí do documentário, a destruição do Banco do Brasil. Quando a coisa acontece de forma que eles não esperavam, alguma coisa muda, eles logo fazem esse tipo de documentário para voltar atrás, para que as pessoas não associem eles como vilões, mas sim como os mocinhos que estavam o tempo todo a favor do povo. Meu professor de história sempre me dizia, e acho que copiou de algum filósofo, mas eu ouvi dele, e era a frase que para compreender o presente é preciso primeiro conhecer o passado, e assim pode-se imaginar de uma forma mais real, mais verdadeira, o que vai vir pela frente no futuro. Na época, você podia ler a manchete de que era pedida a falência do Banco do Brasil. Eis uma daquelas manchetes. Hoje parece humor negro, diante desse gigante que é o Banco do Brasil, já se afirmando no mundo inteiro. Mas aconteceu. Os jovens de hoje, é certo, não se lembram disso. Eram crianças naquele tempo. Tempo de incertezas. O mundo num de seus melhores períodos de prosperidade. E o Brasil, uma triste presença entre as exceções. No documentário você percebe, se estiver vendo isso de mente aberta, analisando os fatos, com os olhos de quem está realmente desperto, você já percebe como o documentário é tendencioso. Ele falou aí, enquanto o mundo todo estava com prosperidade, o Brasil era o único país que estava mendigando. Ou seja, tudo culpa do governo. Então que tal dar tudo para os estrangeiros? No começo mostrou que o país é enorme. Brasil, um país continente. 47%, quase a metade de toda a América do Sul. E tudo isso na mão do governo brasileiro é muita coisa. E é por isso que agora ele entrou dessa forma. O mundo todo estava em prosperidade. Mas será que estava mesmo? É claro que não. O mundo num de seus melhores períodos de prosperidade. E o Brasil, uma triste presença entre as exceções. Apontado como devedor difícil, de chapéu na mão, mendigando apoio. Ele simplesmente disse isso para que o seu cérebro, mesmo de forma subliminar, sem você mesmo perceber, mas você chegue a esse raciocínio no futuro. É aquela história de preparar o terreno para depois plantar. É exatamente isso que eles estão fazendo. Mas vamos seguir com o documentário. Apontado como devedor difícil, de chapéu na mão, mendigando apoio. Pedindo o reparcelamento de compromissos financeiros vencidos, em situação de quase insolvência. E visto por sua importância no continente como um barril de pólvora, cuja explosão levaria também o caos às nações vizinhas. O Brasil é um país enfermo, dizia-se lá fora. Será uma nova Indochina. O gigante está de joelhos. Essa é a opinião corrente, fazendo ainda mais triste a nossa imagem pelo mundo afora. Pois o que se dizia no exterior apenas retratava nossa real situação, sem saber como seria o dia de amanhã. Mais uma vez, se você está realmente desperto, percebeu nas entrelinhas que o governo, por estar quebrado e não poder mais pagar a dívida aos Illuminati, o narrador, de forma maldosa, tendenciosa, não usa a palavra dívida aos estrangeiros, aos bancos internacionais. Ele fala a palavra compromisso, uma palavra muito usada pela maioria da população, que era uma população de bem na época. Então, falando compromisso, as pessoas já entendem como uma coisa que não pode ser mudada. É um compromisso, você tem que cumprir, ponto final. Essa era a mentalidade da época. Então todo governo, seja ele qual for, que queira se sentar na mesa de negociações para renegociar essa dívida, que é a causa de todas essas crises, digam os intelectuais o que disserem, mas isso é o fato, é a causa do verdadeiro mal. Então ele é visto como caloteiro, mendigo, como foi dito aí. Apontado como devedor difícil, de chapéu na mão, mendigando apoio. Pedindo o reparcelamento de compromissos financeiros vencidos. Não pode se fazer isso de forma alguma. Tem que pagar e ponto final, ou será comparado imediatamente a um barril de pólvora, pronto para explodir e prejudicar outras nações. Ou seja, se o governo brasileiro tomar essa atitude, seja pelo motivo qual for, eles entram aqui e resolvem a parada. Esse é o recado nessas mensagens. Ao sabor de sucessivas crises, mergulhados num cotidiano de boataria e de incertezas. Foram tempos difíceis. Você se lembra? Você, chefe de família. Você que não era criança há 11 anos atrás. Vocês que viveram aquele tempo. Vocês se lembram?
Ultimatos ao Congresso, agitações de rua, insegurança, ameaças aos jornais, agravamento da crise econômica e financeira. Já então, total descontrole inflacionário. E tamanha desorganização, tamanho caos, em tudo deixava sua marca. A produção se desarticulava, faltavam os gêneros de primeira necessidade. Pedíamos de joelhos aos credores que esperassem por nós. Havia greves ao menor pretexto, filas para tudo. E, em última análise, quem sofria era o povo, que era levado às ruas para pedir, talvez nem ele mesmo soubesse o quê. Perplexo, sem ter para quem apelar. À espera de uma solução, fosse qual fosse, e por pior que fosse, melhor seria do que solução nenhuma. Pois aos poucos, o país ia resvalando para o impasse final. Você se lembra? Facções extremistas ameaçavam entrar em choque. E não faziam segredo da posse de arsenais e depósitos clandestinos de munição. Era o caos irremediável que chegava a passos largos. E sobre o caos brotavam já o suborno e a corrupção. Estava se armando o cenário para o capítulo final do drama. Um drama de consequências imprevisíveis e que ninguém na época poderia dizer ao certo como iria terminar. Pelegos, agitadores, bajuladores e adesistas, aventureiros e por trás deles o comando vermelho dos comunistas. E até gente séria, idealista, mas iludida. Havia de tudo. Havia de tudo naquele imenso caldeirão fervente em que se transformava o Brasil. Você se lembra? Não se sabia ao certo quem estava mesmo à frente do país, quem dirigia os destinos da nação. Por isso, não podia haver comando, nem disciplina, nem ordem e nem progresso. E muitos donos se diziam os verdadeiros donos da situação. Foi há 11 anos atrás. Há apenas 11 anos. E hoje, ao documentar aquele passado ainda recente, uma pergunta chega a se impor. Como foi possível aguentar? Como o Brasil resistiu? Pense nisso. Você gostaria de voltar àqueles tempos? De experimentar as mesmas angústias? De sentir as mesmas incertezas e inseguranças? De voltar ao Brasil de ontem? De ler as mesmas manchetes e ver os mesmos espetáculos? A resposta fica com a consciência de cada um. Com a responsabilidade que todos têm diante de si mesmos e diante de todos os demais brasileiros. Março 1964. O drama brasileiro chegava ao auge. A indisciplina e a desordem acabaram por entrar nos quartéis. Desmoronava o princípio da hierarquia. E então via-se o país ameaçado de perder seu último ponto de apoio efetivo na manutenção da ordem pública. Dali em diante, nada mais que o caos absoluto, a desordem total, a violência sem freios nem medidas. E a todos se evidenciou que o Brasil caminhava para o pior. Caminhava para a guerra civil de consequências imprevisíveis. Foi há apenas 11 anos atrás. O peso do medo e da angústia já era insuportável. Falava-se em matar, em fuzilar, em destruir. A união de pelegos e comunistas afiava suas armas. E tudo indicava que nos próximos dias, ou nas próximas horas, brasileiros se lançariam contra brasileiros. No norte, no nordeste, no sul, nas cidades, no campo, em toda parte. Você se lembra? Era o Brasil de ontem. O Brasil de 11 anos atrás. Foi no último instante, quase no momento derradeiro. E quando o país estava à beira da guerra civil, quase em pleno caos, alguma coisa aconteceu. Era impossível continuar suportando tantos desmandos, tanta incompetência, tamanha anarquia. Essa parte agora é muito importante, pois você verá a Rede Podre afirmando que os militares salvaram o país. E aí fica a pergunta que já lhe dou a resposta logo imediato. Por que eles apoiaram antes e agora não? A resposta é porque antes havia um interesse em estar do lado do que o povo queria. O povo não era tão alienado e sabia o que era moral e bons costumes. Era uma população temente a Deus. Dessa forma, a Rede Podre não podia se opor a isso. Então era melhor se aliar, fazer acordos.
lucrar o que pudesse com os caras. Eles iam precisar de anos e anos de programação na mente dos brasileiros para apodrecê-las e hoje poderem realmente colocar as garras de fora. E o clamor de vozes conscientes encontrou eco em soluções inadiáveis. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha, restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Contra fatos não há argumento, né, meu povo? A intenção dessa nossa viagem no tempo é mostrar pra vocês que não importa a época, sempre que for em tempo de crise, o povo quer vender tudo, quer que os estrangeiros assumam. É incrível que se privatiza tudo e o Brasil nunca sai do vermelho. É diferente de quando você ou eu vendem um carro, por exemplo, vendemos a nossa casa, um parente nosso faz isso. Você diz, olha, fulano tá com dinheiro, fulano vendeu a casa, vendeu o carro. E de fato, mesmo que a pessoa passe por um período curto, mas ela tem aquele período que fica com dinheiro. Com o Brasil nunca acontece isso. Ao meu ver, se o dinheiro é do povo, se o governo está vendendo algo que pertence aos brasileiros, por que não deposita na conta corrente de todos os brasileiros, hein? Eu não estou fazendo aqui as contas, mas imagine que amanhã entrasse na sua conta do banco uns 8 mil reais pela privatização. Seria bom, né? É claro que essa ideia eu estou sendo sarcástico, ok? Não leve a sério, é uma ideia sem cabimento. Até porque mesmo que o governo fizesse isso para nos tapear, ele nos tomaria o dobro aumentando os impostos. Por isso que eu nunca fui a favor do aumento do salário mínimo. Eu sou a favor que se baixe os impostos e permita que as pessoas ganhem dinheiro. Aumentar 20 ou 30 reais no salário mínimo e depois aumentar as coisas em 10 ou 15%, o que acaba na prática acontecendo é você tendo um poder de compra muito menor. E o país acaba tendo mais despesas para gerar mais notas para você andar no bolso. Aquele tufo no bolso que não compra nada. E falando o correto agora, meu amigo, essas privatizações podem parecer coisa boa em um primeiro momento, mas ao longo do tempo só ficamos sem ter mais o que vender. Sem termos fontes para continuar segurando essa máquina pública que só nos explora, pois ela nunca aceita diminuir os seus lucros. Se não tem mais as estatais para elas roubarem, elas roubam o próprio povo. E é engraçado que as pessoas dizem, que mentira é essa, Davi? Eu nunca paguei isso ao governo. É claro que você paga, meu amigo, através dos impostos. Através do litro da gasolina, através da sua conta de luz, quando você compra qualquer tipo de objeto para dentro da sua casa, até alimentos. O governo nunca perde. O fato é que nós somos obrigados a nos submeter à vontade dos senhores do mundo, que vão conseguir a sua tão sonhada globalização, que na verdade não passa de um nome bonitinho para dominação global. Eu só sei, meus caros irmãos, que ao meu ver, o que é mais triste nessa história, eu só sei, meus caros irmãos, que o que mais entristece a maioria de nós é ver o nosso povo caindo no mesmo velho truque. A imprensa noticia que as nossas empresas, nossas estatais, nossas reservas de petróleo não valem nada, só dão prejuízo e o povo como sempre acredita. Quem de vocês não lembram quando começou a se falar do pré-sal brasileiro? Lá por volta de 2010, as matérias em grandes revistas internacionais e nacionais, inclusive na mídia também, diziam que o nosso petróleo era de péssima qualidade, que talvez nem desse para aproveitar, porque iria se gastar muito para refinar, talvez nem compensasse. Eu lembro até das matérias da Globo mostrando o processo e que realmente pouco iria se aproveitar do pré-sal. Queriam meter isso na cabeça do povo. Eu lembro até de uma vez ter ficado triste ouvindo isso. A INOG dizia que no máximo que se extrairia das reservas no ano de 2010 seriam 114 barris de petróleo. Estourando dizia que chegaria a 228. A extração então começou e só surpreendia todo mundo. Em 2015, o aumento na produção já passava dos 50% a mais. E cadê a imprensa nessa hora para dizer, olha, nós estávamos errados? Ou pelo menos, já que sabemos que eles nunca terão a humildade de fazer isso, pelo menos alegrasse o povo com a boa notícia. Eles hoje admitem que no pré-sal brasileiro tem mais de 176 bilhões de barris, mas esse número ainda é falso. O que se fala nos bastidores é 273 milhões de barris de petróleo. E esses são números da própria imprensa, fora ainda o gás natural e outras coisas que podem aparecer. Portanto, você pode pegar a sua calculadora e multiplicar esse número por umas 100 vezes a mais, porque vocês já sabem a corrupção desse governo que não trabalha para o povo. Então, se você está de acordo com essa minha ideia, eu acredito que a maioria dos despertos que estão aqui estão de acordo. Então nós podemos imaginar juntos que 70% do que for extraído daqui para frente vai ser desviado por essas empresas estrangeiras. Não será contabilizado, podem ter certeza disso. A não ser que você seja muito ingênuo e acreditar no governo e na sua fiscalização. A bombada que estamos levando e vamos levar ainda, na verdade é incalculável. Se já existia corrupção com a Petrobras, imagine agora depois que privatizaram nossos poços. Eles mesmos agora terem o direito legalmente de extrair e ainda dizerem depois o quanto gastaram para fazer isso.
Os senhores do mundo fizeram bem o trabalho deles, de nos dividir para conquistar. O povo não chega nunca a um acordo, cada um que quer uma coisa, a maioria olhando os seus próprios interesses, enxergando apenas o seu próprio umbigo. Estão satisfeitos com o sistema que aí está. Qualquer movimento que se pense em fazer, que se exige uma liderança para que possa dar certo, logo é chamado de comunismo, o golpe, e até quando se fala de tomar medidas mais rígidas, de terrorismo, o fascismo, qualquer nismo por aí. O povo se esquece que na história de todo o país, para se lutar por uma independência, pela liberdade, se fez lideranças. Esses líderes é que hoje são lembrados como heróis, têm cidades em seu nome. Só que se você voltar no passado, na época deles, eles foram chamados de criminosos, marginalizados pelo sistema. Muitos só tiveram o devido reconhecimento depois de muito tempo de suas mortes, de seus sacrifícios. Então por aí você já se tira o que é realidade e como é difícil ir contra o sistema. Se antes que o povo era mais disposto, mais motivado, mais unido, já era ruim de se fazer isso, de ir contra o sistema. Imagine agora com o tamanho da alienação que nos achou. Realmente é difícil que se mude alguma coisa nesse país, meu povo. Mas enfim, a esperança é a última que morre. Pelo menos hoje sabemos o que realmente é o problema. Pelo menos os que estão aqui. O ruim disso é que infelizmente somos minoria. Se o senhor assumisse hoje a presidência da República, qual seria o primeiro ato do doutor Ernesto, do presidente Veja, senhor, Ernesto? não há um ato, há todo um conjunto de atos. Uma coisa que é fundamental é parar instantaneamente com a drenagem de recursos que são mandados para o exterior. Para o senhor ter ideia, de cerca de 10 bilhões de dólares, que é, em termos médios, a receita da União, de todos os tributos, de 10 bilhões, 5 bilhões são pagos de juros. Dívida interna e externa. Isso o povo não sabe. 5 bilhões. Veja como não tem nenhum sentido essa discussão imbecil de fazer projeto de educação, de saúde, não adianta. Porque toda a riqueza nacional está indo embora. Esse é o ponto. Então, há que, nesse instante, produzir, e isso é difícil até de dizer, porque causa um mal-estar, mas é preciso que exista uma ruptura com o que aí está. É preciso que se diga no cenário internacional que não se pode continuar mais assim, que é impossível continuar tirando sangue da população, sangue circulante. Não é mais possível. O senhor acha que lá fora eles vão aceitar? Não, nós estamos devendo. Veja o senhor. Nós estamos pagando uma dívida. É interna e externa. Esse é o problema. As taxas de juros do Brasil são as mais altas do planeta. Para o senhor ter ideia, nem a Rússia está no nosso nível. Se fizer uma análise técnica, juro nominal, real, que não interessa aqui. Mas a nossa taxa de juros é a maior do planeta. Então essa história de dizer que os capitais fogem é conversa fiada. É conversa fiada. Porque eles estão vindo em massa para cá para levar mais dinheiro de volta. Isso não adianta nada. Ninguém vem aqui de graça, exatamente. Né? Ninguém vem aqui de graça. E é perfeitamente possível nós sermos uma nação independente, não há dúvida quanto a isso. É perfeitamente possível. Pense nisso, meus bons amigos, porque esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, não deixe de compartilhar, de mostrar para mais um amigo, de colocar na sua rede social. É muito importante que você faça isso. Não adianta você ficar falando aqui sozinhos. Não adianta, meu povo. Só vai ter alguma diferença, alguma melhoria, por menor que seja, quando houver uma conscientização coletiva, quando as pessoas souberem, como antigamente, contra quem estão lutando. O inimigo está infiltrado no sistema, mas eles não sabem. Continuam como gado. Então é extremamente importante que você faça a sua parte. Divulgue. Quando você deixar o seu like, observe se ele realmente entrou, porque o sistema adora fazer mágica com os nossos likes, eles costumam sumir. É incrível isso. Eu vou ficando por aqui e espero vocês na madrugada de sábado para domingo no horário de sempre, com um vídeo especial para todos. Fiquem todos com Deus e que o nosso Salvador, que morreu por mim e você, acompanhe e proteja você durante toda a semana. Sempre encarando o sobrenatural.